Fala rapaziada, aqui é o Dolph Drak. Pra você que não conhece meu canal, esse canal aqui é mais pra mim desabafar mesmo, falar as merdas que eu penso. E se você concordar, se você discordar, enfim, seja lá o que for, das minhas ideias, comenta o vídeo, compartilha, faz esse vídeo chegar até outras pessoas, pra gente conseguir ser pessoas que conseguem se expressar, que conseguem esclarecer as nossas ideias, e esse canal é pra isso. Normalmente, quando eu estiver gravando aqui, eu vou estar um pouco chapado, então eu gosto de fumar um e depois vir aqui colocar meus pensamentos pra fora. E não me leve a sério, e vamos lá. Mano, eu queria falar sobre uma coisa assim que eu tenho pensado na minha vida, tem acontecido algumas coisas também. É sobre pessoas manipuladoras, né? Eu acredito que no nosso serviço, na nossa família, na escola, seja lá onde a gente estiver, sempre vai ter pessoas manipuladoras, né? E, cara, depois que a gente consegue enxergar quem essas pessoas, né? Quando a gente vai convivendo com essas pessoas e elas vai demonstrando que elas são pessoas manipuladoras, são pessoas que quer que você esteja ali na rédea, né? E, cara, essas pessoas, quando a gente consegue identificar elas, eu acredito que é uma coisa que é muito foda, porque a gente identifica que essas pessoas são manipuladoras e, ao mesmo tempo, a gente já começa a olhar de uma forma pra gente se desprender desse tipo de pessoa, né? Lá no meu serviço, tava ocorrendo uma situação assim, ele tava lidando com uma pessoa manipuladora e eu via o quanto essa pessoa queria me oprimir, o quanto essa pessoa queria que eu não fosse melhor que ela, entendeu? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para lidar com essas pessoas, porque se a gente agir de uma forma errada, se a gente não agir de uma forma estratégica, essas pessoas manipuladoras acabam fudendo a gente. Então, é uma coisa que eu falo para vocês assim, toma muito cuidado com pessoas manipuladoras. Independente de quem seja, talvez seja sua namorada, seu namorado, sua mãe, seu pai, seu chefe, seja lá quem for, seu professor, seu amigo. Tenha muito cuidado com essas pessoas, porque se você não tiver cuidado com as pessoas manipuladoras, elas vão acabar montando em você. É, é aquele famoso ditado, né? O cavalo, se ele soubesse a força que ele tem, ele não deixaria o homem domar. É a mesma coisa. Essa pessoa manipuladora identifica que você é um cavalo que, se deixar correr, vai longe. Então ela quer ali te prender, ela quer montar em cima de você para você ser um cavalo obediente, né? Então, acho que você deve ter entendido esse esse exemplo, né? Mas, cara, não deixe as pessoas manipuladoras te controlar. Eu acho que a maioria das pessoas deixam as pessoas controladoras dominar elas por medo, porque elas não têm coragem de bater de frente com essas pessoas, ou muitas das vezes também por falta de estratégia, por não pensar muito, acaba deixando as pessoas manipuladoras tomar conta da vida delas. Cara, você tem que ser uma pessoa astuta, entendeu? Você tem que ser uma pessoa que identifica de logo quem que é essas pessoas, pessoas manipuladoras e ao mesmo tempo você já tem que ter na sua cabeça algumas formas de se livrar dessa pessoa, você tem que ter algumas formas de fugir dessa pessoa, enfim. A nossa vida é assim, cara. Se você for uma pessoa que fica moscando, uma pessoa que não faz porra nenhuma, que isso fica é, existindo, as pessoas vão montar em cima de você. Então a gente tem que ser pessoas astutas, a gente tem que ser pessoas que saibam identificar essas pessoas que são manipuladoras, porque isso vai fazer um bem pra gente, né? A gente não vai ficar preso à artimanha dessas pessoas e, cara, começa a observar, você vai ver o quanto as pessoas são manipuladoras, né? E até a gente, né? A gente, não posso falar só das pessoas, a gente também somos manipuladores, né? A gente quer dominar as pessoas, a gente quer manipular as pessoas, mas eu acredito que quando a gente olha pra fora também e é assustador, assim, você identificar o quanto as pessoas são manipuladoras. Desde
sei lá, desde a pessoa dentro da igreja, desde a pessoa no seu trabalho, a pessoa na sua escola, na sua faculdade. Você vê que tem pessoas manipuladoras ali. E quando você começa a olhar isso, a ter essa concepção, assim, de que várias pessoas não são boazinhas, na real, elas são manipuladoras, você começa a ser uma pessoa mais astuta para a vida, né? Eu acho que a gente tem que ter muito isso. A gente tem que ser astuto. Se eu não me engano, Jesus fala para os discípulos que eles tinham que ser humilde como um pombo e astuto como uma serpente. Então, o próprio Jesus falou isso, em relação ao mundo. Então, cara, a gente tem que ser astuto nesses dias que a gente vive, no país que a gente vive, porque brasileiro é muito foda. Realmente os brasileiros gostam de ser manipuladores, né? Enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente tem que ter essa capacidade de se livrar dessas pessoas, seja eliminando elas do nosso caminho, seja fugindo delas, que fugir também não é feio, seja sumindo da vida dessas pessoas. Não deixe ninguém te manipular, cara. E é isso. Tamo junto. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Falou.